dia! Eu quero saudar você com a preciosa paz do Senhor e dizer que é um prazer poder passar esta manhã com você aqui no programa A Voz da Assembleia de Deus. Neste sábado, estaremos comemorando os 65 anos desta igreja tão abençoada, tão amada nesta cidade. E queremos convidar você para acompanhar esta programação, que verá muitas entrevistas, ouviremos muitos louvores e será a graça de Deus neste dia. Amanhã, dia 20, é realmente o dia em que a Igreja Assembleia de Deus em Santa Luzia completará 65 anos de história em nossa cidade. E para iniciar o programa já com esse clima de festa, eu quero convidar você para vir ouvir este louvor que vai tocar agora em comemoração à nossa igreja, que é o hino do centenário das Assembleias de Deus. Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. E neste momento vamos dar início ao nosso quadro Informação em Foco. E hoje, no quadro Informação em Foco, estamos recebendo os nossos pastores, pastor presidente Josimar Lima Silva e o nosso pastor José Filho. E hoje vamos ouvir um pouco mais sobre a história da nossa igreja. E eu vou iniciar esse diálogo. Primeiro vou dar oportunidade para que eles possam saudar os irmãos
E de já vamos começar falando sobre como foi um pouco da história da igreja, que gostaria que o senhor retratasse, pastor, um pouco sobre os fatos que o senhor conhece sobre a história, porque hoje nós falaremos sobre um pouco da história. Também vamos saber um pouco sobre como era a igreja desde quando chegaram aqui em Santa Luzia, né? O pastor Josimar já está há 19 anos aqui. O pastor Zé Filho, eu acredito, sempre foi de Santa Luzia. E como avançou esse trabalho. Então, vai ser essas 3 etapas que vamos descobrir hoje mais sobre esta igreja. E agora eu quero passar a palavra ao pastor Josimar, para que possa saudar todos os nossos telespectadores. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos com a paz bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e dizer da minha alegria, prazer, contentamento de poder estar junto com você, irmã Lohana, neste dia especial, quando nós estamos comemorando 65 anos da Assembleia de Deus em solo luziense. Para mim é motivo de alegria, de prazer, de contentamento e de esperança também. É verdade. Agora eu gostaria que o pastor Zé Filho também saudasse aos irmãos. Muito bem. Também quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Para mim também é uma alegria, uma satisfação poder também estar fazendo parte desta programação, este programa da Igreja Assembleia de Deus, este programa é a voz da Assembleia de Deus. E glorifico a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Josimar, que está aqui conosco, como também pela vida da apresentadora deste programa, a irmã Lohane. Que Deus tenha abençoado e tenha usado nesta programação. E este programa que tem servido de bênção, né, para todo o povo de Deus e também para todos os que assistem, quem ouve esta programação. Muito bem, meus irmãos. E agora a gente vai começar ouvindo o pastor Josimar relatar um pouco sobre a história da nossa igreja aqui em Santa Luzia, né? Como que o senhor ouviu falar de Santa Luzia e os fatos que o senhor conhece sobre nós. É interessante, cada um tem seu histórico. E geralmente nós queremos olhar a pessoa só o momento, onde está e como está. E deixa de lado a vida pregressa, o histórico, o que passou, por onde passou e como passou para chegar até onde está. A primeira vez que eu vi a Santa Luzia, eu ainda não servia o Senhor Jesus. Eu vim aqui com o doutor Assis Lago, à procura de um senhor. Foi a primeira vez. E como crente, a primeira vez que eu vim em Santa Luzia foi acompanhando o pastor deputado Pedro Alves, de saudosa memória. E para pregar, a primeira vez foi uma festa da congregação Betel. Naqueles dias, para nós não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas Deus já tinha traçado o seu plano para a nossa estada aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Certo é que nós somos de Bacabal, fomos transferidos de Bacabal para Maracassumé, chegamos em Maracassumé no dia 22 de dezembro de 99 e saímos de Maracassumé no dia 19 de agosto de 2001. Saímos de lá 1h pouca da manhã, chegamos aqui por volta de 6 horas, os irmãos estavam nos aguardando no Templo Central, a festa, cafezão muito bonito, com som. E de lá para cá, nós temos estado junto com os irmãos, lutando, batalhando, sob a dependência de Deus, e Deus tem sido gracioso para conosco. Deus tem nos abençoado, ajudado, para a glória e nome do Senhor, o trabalho tem prosperado. Agora eu queria que o pastor Zé Filho também retratasse um pouco sobre como ele lembra, né, dessa trajetória desses 65 anos. A minha ligação com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Santa Luzia, é desde o tempo do meu pai, que aceitou a Cristo em 1977,
Nessa época, o pastor titular dessa igreja era o pastor Francisco de Melo. Depois dele, veio o pastor Benedito da Chaga, depois veio o pastor Raimundo Ferreira de Mesquita, depois veio o pastor Emanuel Bragas e pastor Silvestre Sales, e atualmente nós temos como pastor titular nosso pastor Josimar Lima Silva. Quando o papai aceitou a Cristo, nessa época, eu tinha 2 anos de idade. E o papai sempre ele procurou nos levar, nos criar, levando para a igreja, ensinando os caminhos de Deus, como ensina as Escrituras. Somente ali em Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas quando eu cheguei à fase de adolescência, que é aquela fase da descoberta, que a pessoa fica querendo aproveitar alguma coisa de fora, lá do mundo, então a gente se afastou da igreja, se afastamos dos caminhos de Deus. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei a dizer para o meu pai que não ia mais ser crente, que ia sair da igreja, ele fez a seguinte pergunta para mim: meu filho, você acha que o mundo, as festas, as bebidas, é melhor do que Jesus? E eu fiquei só com a cabeça baixa nesse momento, e quando eu olhei para o rosto dele, ele estava chorando. Mas, como ele já tinha semeado a palavra de Deus, nos ensinado nos caminhos de Deus, passamos bastante tempo, vários anos, afastados da casa de Deus, da igreja, dos caminhos de Deus. Mas no dia 11 de dezembro de 1994, nessa época o pastor aqui era o pastor Emanuel Ferreira Braga. Eu retornei aos caminhos de Deus. E naquela época eu lembro que quando a pessoa ia ser crente, ele desejava muito 2 bênçãos principais, que era ser batizado nas águas e ser batizado com o Espírito Santo. E a minha sede era tão grande por estas bênçãos, que eu aceitei Jesus no dia 11, e quando foi no dia 18, eu já falei com o dirigente falou com o pastor. Nessa época, o pastor que auxiliava o pastor Emanuel Braga era o pastor João Carvalho, em saudosa memória, e ele me batizou. Foi o pastor que me batizou nas águas, nessa época, foi o pastor João Carvalho. E a partir dali, continuamos servindo a Deus. Quando foi no final do ano, 19 dias depois de eu ter aceitado a Cristo, já recebi um cargo de grande responsabilidade na congregação ali El Shaddai em Esperantina, que foi de secretário da igreja. E com 2 meses depois, já fui batizado com o Espírito Santo, porque naquela época era a vontade da gente, era ser batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo, e Jesus me batizou com o seu Santo Espírito. Isso foi uma experiência muito marcante para o início da minha fé, porque servir a Deus não é só algo teórico, natural, tem o sobrenatural de Deus em nossa vida. Servir a Deus é ter comunhão com as pessoas, mas principalmente com Deus. E de lá para cá a gente vem servindo a Deus. Depois eu mudei para a capital do nosso estado, São Luís. Lá tive por cerca de uns 6 a 7 anos, servindo a Deus ali. Quando eu retorno aqui para a cidade de Santa Luzia, já encontro aqui como pastor presidente o pastor Josimar Lima Silva, que aqui está conosco, E aí a gente ficou servindo como auxiliar ali na congregação Shaddai, Esperantina. Depois, o pastor Josimar, vendo nosso trabalho, nos apresentou como diácono da igreja aqui em Santa Luzia. E, posteriormente, nos apresentou também, nos deu a oportunidade de trabalhar como dirigente da congregação ali em Esperantina. E vendo o trabalho da gente, porque o chamado é de Deus, mas a igreja, através do seu ministério, é que reconhece o chamado de Deus, E então,
através do ministério do nosso pastor presidente, o pastor Josimar Lima Silva, reconheceu que eu tinha o chamado para o ministério, e assim, né, nos preparou, e no dia 15 de dezembro de 2017, nos levou para ser autorizado ao Santo Ministério. E hoje, pela graça de Deus, estamos servindo aqui na igreja em Santa Luzia, como pastor auxiliar do nosso pastor Josimar, servindo a Deus ali na área 4 e na área 7. É sempre uma bênção de Deus ouvir essas histórias e entender como os homens de Deus, que Deus tem levantado para levar esse trabalho à frente, percorreu o seu caminho até chegar, né, onde estão hoje. Porque, como eu falei ao pastor Aildo e ao pastor Jarleilson, que a história de vocês, pastores, está totalmente entrelaçada com a história da igreja, né? Porque quando Deus levanta alguém e ele se prontifica a fazer o trabalho de Deus, o avançar da igreja está intimamente ligada à história dos nossos pastores também. E todos vocês que fazem parte da igreja, nós, assembleianos em Santa Luzia, também fazemos parte desta história. Então, estamos todos de parabéns no dia de hoje. E para continuar a nossa entrevista, eu gostaria que o pastor Josimar retratasse como ele encontrou a cidade de Santa Luzia e como as coisas foram mudando no decorrer desses 19 anos que o senhor está aqui à frente do trabalho. Falar sobre a cidade de Santa Luzia, encontrei uma boa cidade, uma cidade acolhedora. Agora, em termos de igreja, eu gostaria de falar igreja como instituição, como uma instituição, igreja como corpo de pessoas resgatadas do mundo para servir o Senhor. A igreja como uma instituição, ela tem a sua personalidade jurídica com o CNPJ e assim sucessivamente, tem sua responsabilidade junto ao órgão, principalmente órgãos federais, todo ano nós temos que estar prestando conta, fazendo junto à Receita Federal todas as declarações, como personalidade jurídica. E a igreja como uma instituição de povo resgatado do mundo para servir ao Senhor Deus, que é o corpo vivo de Cristo Jesus, nosso Senhor, representado através de cada crente, de cada irmão, de cada irmã. Quando nós chegamos em Santa Luzia, encontramos uma igreja boa, equilibrada, tinha suas necessidades, como toda igreja tem. Mas Deus nos deu graça, e aqui encontramos irmãos, irmãs dispostos, preparados, amigos e ombreados conosco, que se dispuseram a fazermos a obra do Senhor, o trabalho do Senhor. Quero dizer para você, irmã Lohana, que de tudo que Deus tem lançado a nossa mão para fazer, e temos feito, graças a Deus, a dificuldade maior foi para nós construirmos ali o departamento DBD, aquela parte lá de cima. Houve um momento em que o pedreiro falou que nós iríamos parar o serviço por falta de material. Mas Deus nos abençoou e não parou. E graças a Deus, nós temos chegado aonde temos chegado. Eu sempre digo, não é só uma pessoa, é um corpo, é um grupo, é uma equipe. E eu gosto sempre de dizer que esta equipe tem que funcionar que nem relógio. Todos os ponteiros têm sua utilidade, todos os ponteiros funcionam para um só ponto, né? Que vai convergir para obedecer ao Senhor Deus dos céus. Graças a Deus. Pastor, também gostaria que o senhor falasse como foi esse processo da divisão das áreas, porque eu lembro quando eu era criança, a igreja só tinha as congregações, mas a gente sabe que as demandas vão aumentando, o trabalho na igreja vai aumentando, e o senhor foi, acho que, pioneiro nessa questão de divisão de área e aumentar o trabalho do Senhor, como também levar muitos dos nossos pastores hoje ao ministério. Irmã Lohana, eu gosto sempre de dizer, quem quer construir prédio tem que fazer o alicerce. E o alicerce é que vai definir o tamanho, a altura do prédio que você vai construir. Nós,
pela bondade de Deus, viemos de uma igreja em que no estado do Maranhão foi onde primeiro surgiu a divisão de trabalho por área, que é Bacabal, veio o pastor Raposo. E quando nós chegamos em Santa Luzia, começamos a trabalhar junto com os irmãos. Na época, nós tínhamos quantidade de congregações, que já foi falado aqui, não convém a gente estar falando, porque dá a entender que a gente quer aparecer, quer ser alguma coisa, não? E nós não somos nada. Somos pó e cinza, e o que somos, somos pela bondade e misericórdia do seu Deus. Eu cheguei aqui junto com o pastor Eraildo Torres, trabalhando, Deus abençoando, o trabalho prosperando, aumentando, avançando, os irmãos alegres, contentes, contritos, esperançosos no Cristo Jesus, o nosso Senhor. Com o trabalhar de Deus, a misericórdia do seu Deus, no ano de 2010, nós entendemos que era o momento certo para nós assim procedermos. Aí fizemos divisão por área. Na época parece-me que eram 3, 4 áreas. Certo que hoje nós temos um total de 8 áreas para a glória e louvor do nome do Senhor. Como bem falou o pastor José Filho, ele é pastor de 2 áreas. Como a igreja, como instituição divina de Cristo Jesus, nosso Senhor, é interessante isso aqui a gente frisar. Nós temos pastores, nós temos dirigente de congregação, cada congregação tem o seu dirigente, nós temos departamento de EBD, Escola Bíblica Dominical, que eu gosto sempre de dizer que não é só a maior, mas é a maior e melhor escola teológica do mundo. Nós temos departamento do Círculo de Oração, que eu quero dizer que é aquilo que dá o sustentáculo à igreja, são as irmãs que estão constantemente de joelho, intercedendo por todos nós, intercedendo pela nossa cidade, intercedendo por todos. Nós temos departamento de mocidade, que é um departamento muito atuante, a Almadesle. Nós temos o departamento de diaconal, uma gama aí de diáconos maravilhosos. Nós temos departamento de louvores, são os grupos de louvores. E é mais ou menos isso aí. Cada área tem o seu pastor. O pastor lá na área, ele tem toda a liberdade para trabalhar. Eu sei trabalhar junto com ele, sem atropelar, respeitando, honrando, considerando. E tem sido muito bem. Toda segunda-feira nós temos a nossa reunião de pastor. Primeira segunda-feira de cada mês nós temos a reunião geral de obreiros. Por sinal, eu quero convidar a todos para a primeira segunda-feira de outubro, nós vamos retornar à nossa reunião geral de obreiros. E graças a Deus, minha filha, o trabalho tem prosperado. Outra que me deixa muito alegre, 2 coisas. Cursos teológicos que nós temos na nossa igreja, por sinal, até o bacharelado, até o bacharel de direito, de teologia. Outra coisa interessante, chegando em Santa Luzia, observando os círculos crentes, fazer o ensino médio parecia que estava muito bem. Não, gente, vamos estudar. Hoje eu me alegro muito em ver essa gama aí de jovens formadas. Está aqui, o exemplo aqui é seu, né? É engenheira de produção e o esposo é nutricionista. Isso é muito bom, é importante. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. Uma conquista que só Deus é que promove na nossa vida. E nós estamos trabalhando para Ele, sabendo que um dia nós vamos deixar tudo isso aqui e vamos receber da parte dele a recompensa. Tocando nessa parte de estudar, gostaria muito de relatar a minha experiência com a igreja, né? Porque a minha formação, ela tem totalmente a escolha do meu curso e todo esse caminho que eu fiz, ela tem uma presença muito forte da influência da igreja na minha vida. Porque a igreja sempre foi o meu braço forte. Durante a minha adolescência, durante a minha infância e durante agora a minha juventude, eu sempre pude contar com essa igreja em todos os momentos e sempre me senti muito incentivada e desafiada a buscar novos ares que viesse agregar tanto a nossa cidade como também a nossa igreja para a glória de Deus. E
falar de uma lembrança muito forte para mim nos 65 anos de Assembleia de Deus. Foi quando meu esposo, Orleans Rocha, aceitou a Cristo, que ele não veio de uma família evangélica. Então isso para nós foi bem marcante. Foi na festa do Templo Central, no ano de 2011, e foi o pastor Josimar que orou por Orleans. E aquele dia foi um dia muito marcante. Como também eu me casei na igreja, fui batizada também pelo pastor Josimar em águas. E assim, então a história de todo assembleiano, ela não tem como separar da história da igreja, porque nós aprendemos a ser pessoas ativas, que gostam de estar na obra do Senhor, trabalhando na obra do Senhor. Então hoje, se você parar um assembleiano e perguntar sobre o aniversário da igreja, todos eles terão uma história para contar sobre a nossa igreja. E é exatamente isso que eu gostaria de falar com o pastor José Filho. Eu gostaria que você falasse de uma lembrança bem forte, ou algumas lembranças bem fortes, que lhe marcaram no decorrer desses 65 anos. Glorifico a Deus nesses 65 anos de existência da Assembleia de Deus nessa cidade de Santa Luzia. Essa igreja, ela é minha mãe na fé, e também essa igreja, através do ministério do nosso pastor Josimar, é minha mãe no ministério, né? E quando eu aceitei a Cristo, há 25 anos atrás, o trabalho era um tanto mais difícil do que hoje. Em razão das condições financeiras e também dos acessos a outras localidades. Imagine aqueles pastores que vieram antes, né? Pois muitos deles se deslocavam de um lugar para outro para levar a mensagem do Evangelho de pé, e quando muito, sobre as costas de um animal, né? Mas não deixavam de levar a mensagem de Cristo Jesus a todas as pessoas. E algo que me marcou muito nisso da minha fé é que Deus colocou no meu coração evangelizar, levar a mensagem do Evangelho, mesmo ainda sendo novo convertido, em todos os povoados do nosso campo. E a gente ia quilômetros e quilômetros de pé. Muitos povoados nessa época, aqui do nosso campo de Santa Luzia, não tinha a energia ainda, a luz elétrica, não tinha, era na luz de lamparina. Às vezes a gente evangelizava durante o dia, e quando era noite, era iluminado pela luz da lamparina. E levavam as mensagens de Cristo, mas o mais interessante é que Jesus Cristo salvava, curava, fazia a obra. Louvado seja Deus por isso. E a gente tem muitas lembranças. Hoje, graças a Deus, as coisas já melhoraram cada vez mais, porque essa obra é de Deus, e Deus é que está guiando ela e fazendo cada vez mais forte e aumentando cada vez mais, né? E Muito bem. Também gostaria que o pastor Josimar relatasse uma lembrança forte que marcou a sua vida nessa trajetória. Falar de uma lembrança, são muitas lembranças, muitas coisas boas. E eu gostaria de dizer, de uma dessas lembranças, ver esses filhos no ministério. Pela bondade de Deus, nós já temos alguns filhos no ministério. Não dá para a gente numerar, porque poderia faltar algum, mas nós já temos alguns filhos no ministério. A lembrança muito boa que eu tenho é de ver esses jovens, que nem você, irmã Lohana, prosperando, progredindo, Deus abençoando. A lembrança que eu tenho é ver alguém aceitar Jesus. E esse não é o caso do pastor Jarleilson, que eu quero frisar aqui. No dia que ele aceitou Jesus, Deus nos deu uma palavra a respeito dele, eu externei à igreja, e graças a Deus se cumpriu. São lembranças maravilhosas, lembranças boas. As coisas ruins a gente deixa com Jesus, né? Jesus vai
Azeitando a gente aprende a conviver. As coisas boas marcam a vida da gente e servem muito bem. Não resta dúvida que as coisas ruins servem para a gente aprender mais com o Senhor Jesus. Porque geralmente os elogios, os no ombro, isso aqui mexe muito, afaga a gente, mexe com o ego, a gente é tendente aí no momento das dificuldades, da adversidade, que são as melhores lições que nós temos. Mas falando da Assembleia de Deus de Santa Luzia, só tem uma coisa boa guardada, esse povo, não só dos crentes, mas da população no todo. Aqui, meus 2 filhos chegaram, ainda era adolescente, e têm prosperado, Deus tem abençoado. E eu só tenho que agradecer a Deus, o corpo de obreiro que nós temos, amigos, companheiros. Deus já levou alguns, já tem outros na forma para levar, e a gente machuca a gente. Mas é isso que nós vivemos, é isso aí que nós anunciamos. Aqui nós somos peregrinos, que nós somos passageiros. A eternidade é lá em cima, e é para lá que nós estamos caminhando. As lutas, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não prometeu para nenhum de nós bonança, sombra, água fria. Tem tudo isso aí, tem. Mas ele disse que no mundo teremos aflições. Mas ele disse para nós termos bom ânimo em nome do Senhor Jesus. A lembrança boa que eu tenho isso aí é chegar no povoado desse aí, irmão, abraçar. Eita, negão, eita, o pastor chegou, isso é muito bom. Isso me alegra muito em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Me alegra mesmo, de coração. E eu amo essa cidade. Eu até falei que já estou namorando com o Batatá. Agora não, pastor. Não falei? Não falei o tempo, né? E vamos nos direcionar ao final desta entrevista e eu vou dar a oportunidade para que os nossos pastores dêem uma palavra de parabenização a toda esta igreja que está nos assistindo, né? Muito bem. Nesses 65 anos, eu quero parabenizar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui nessa cidade de Santa Luzia. A gente sabe que a igreja, ela foi criada por Deus e é na igreja que a gente entende que Deus nos ama e que Jesus Cristo pagou um alto preço para nos resgatar dos nossos pecados. É na igreja que a gente toma conscientização de que nós somos filhos de Deus e de que nós fazemos parte da família de Deus. É na igreja que todos os membros são de igual modo importantes, porque todos fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, né? E todos têm Cristo como o cabeça, né? O condutor. Pois bem, e essa igreja aqui em Santa Luzia, eu glorifico muito a Deus pela existência dela, pois é uma igreja que tem amado os seus membros, é uma igreja que valoriza os seus membros, que acolhe a todos, né, que se chegam a ela. E a igreja, através do seu ministério, ela tem trabalhado de forma intensa. Tanto é que, se nós formos olhar a igreja, Paulo apresenta a igreja em 1 Coríntios, capítulo número 3, em 3 figuras, como família de Deus, como uma lavoura e como um templo. E a igreja em Santa Luzia, ela como uma família de Deus, ela tem buscado a maturidade, né, através do seu ministério, dos seus membros. Ela como uma lavoura, ela tem procurado avançar, né, progredir, ver aumentar cada vez mais, ela tem buscado, né, a quantidade. Mas como templo de Deus, ela também busca a qualidade, né, a qualidade. Pois bem, e por isso eu quero parabenizar essa igreja, Assembleia de Deus, em Santa Luzia, né, pelos seus 65 anos, pedindo a Deus que abençoe cada membro, né, e que dê vitória para cada um. Parabéns para todos os membros da igreja Assembleia de Deus em Santa Luzia. Parabéns para a igreja em Santa Luzia pelos seus 65 anos. Parabenizar a igreja Assembleia de Deus nesta cidade, 65 anos.
mais nova do que eu, já tenho 6,6. Eu gostaria de fazer uma reflexão, trazendo à memória os nossos antepassados, veteranos, aqueles que fizeram o pico, aqueles que andaram na estrada, ou melhor, não existia estrada, né? Fizeram o pico, muita dificuldade, muitas lutas. A história diz que pastores que passaram por aqui enfrentaram tantas dificuldades, mas não deixaram de fazer a obra, não deixaram de anunciar o Evangelho. Cada um foi importante, e quero dizer mais, esta igreja é uma igreja marcante na vida de todos os pastores que por aqui passaram. São 65 anos e poucos pastores titulares, sinal que esta igreja ama, honra, considera e sabe andar ombreado com seus líderes, com seus pastores. Então eu quero parabenizar todos aqueles que passaram por aqui, que deram a sua parcela de ajuda, de cooperação, aos auxiliares de maneira geral, aqueles que se esforçaram tanto para que a obra chegasse aonde está e como está, aqueles que já não têm mais condições de labutarem, mas estão orando, outros que já estão na eternidade, aguardando o arrebatamento da igreja para juntos nos apresentarmos diante do Senhor, e os do momento, da atualidade. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, o momento é nosso, a vez é nossa. Os que passaram deixaram o legado, e nós temos que lutar para deixar o nosso legado. E que legado nós vamos deixar para os que vêm aí atrás? Então, quero parabenizar os obreiros atuais, os irmãos, as irmãs, toda a mocidade, as crianças, os adolescentes, toda a igreja, por que não dizer toda a cidade de Santa Luzia. Parabéns à Assembleia de Deus, parabéns, obreiro, parabéns, Santa Luzia, por poder comemorar 65 anos da Assembleia de Deus. E no próximo domingo, em todas as congregações, nós teremos culto alusivo aos 65 anos da Assembleia de Deus. E na próxima segunda-feira, a nossa Assembleia Geral vai ser voltada só aos 65 anos. E provavelmente, na próxima segunda-feira, nós vamos ter algo que vai me alegrar muito. Tudo indica que um filho no ministério vai estar fazendo o lançamento do primeiro livro dele e, consequentemente, meu também, porque meu filho no ministério, isso me diz muito, fala muito comigo. Então, parabéns. Ah, meu irmão, deixa eu dizer para você, rapaz, o negócio aqui tá bom. Você está olhando aqui do meu lado aqui? Aqui tem um bolo, 65 anos. Essa Lohana não é gente não, rapaz. Mas isso é bom, esse sinal de... Eu quero te parabenizar, Lohana, pela qualidade, a dinâmica que você tem dado a este programa. Muito bom, meus parabéns, Deus abençoe cada vez mais. E quero pedir para o meu irmão, para a minha irmã, para você, amigo, amiga, divulgar o programa, assistir e divulgar para outros que não estão assistindo, para que venham assistir. Amém? Muito bem, e esse momento do nosso quadro encerra, e eu quero que você fique com esse próximo louvor também, em parabenização à nossa igreja. Cristão, base falando, informe sua posição, câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera! Já visto meu alvo. Tanto. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Estou segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé.
totalmente protegida estou. Segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Inabalável é minha fé. Num dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho, eu já tenho em minhas mãos espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei e com muita precisão, Me defendi, Rei dos reis, na palavra estou de pé. Inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura usei e com muita precisão me defendi e ataquei. Cristão, na escuta, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Câmbio. Agora, neste momento, vamos ter o momento da nossa reflexão bíblica, que será hoje ministrada pelo nosso pastor Josimar Lima Silva. Muito bem, irmãos, irmãs, amigos e amigas, mais uma vez, queremos vos cumprimentar com a paz bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Chegou o melhor momento do programa, que é a meditação na Palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, no livro dos Salmos, Salmo de número 125, só um versículo, versículo 1. É um salmo muito conhecido da igreja. Diz assim, olha o que diz o salmista: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amados e amadas, a cada dia surge N desafios em cada um de nós. Desafios que muitas das vezes parecem intransponíveis, desafios que parece que vêm mesmo para nos assolar, nos destruir, problemas tais que mexem com a nossa estrutura, o nosso psicológico, o nosso emocional. Parece que a gente não vai sobreviver. Mas é interessante observar que o Senhor Deus, Ele nos diz a cada instante da nossa vida, se andarmos verdadeiramente no centro da vontade dEle, nós nunca vamos estar só, nós nunca vamos estar desamparados, nós nunca vamos estar desprotegidos. Teremos sempre a ação divina, a companhia divina, o agir divino.
a graça divina. E observe que diz o salmista, no salmo que nós acabamos de citar e ler: os que confiam no Senhor. Confiar aqui não é só crer que Deus existe, não é só crer que Deus é Senhor. Confiar aqui é crer, confiar aqui é obedecer, confiar aqui é submeter, confiar aqui é esperar, confiar aqui é glorificar, confiar aqui é bendizer. Independentemente de situação, independentemente de estado, independentemente de tudo, seja na bonança, seja na escassez, seja na saúde, seja na enfermidade, confiar no Senhor, que o Senhor pode, que o Senhor age, que o Senhor opera, que o Senhor fala, que o Senhor dirige, que o Senhor está presente, que o Senhor é poderoso em tudo. Ele diz, os que confiam no Senhor. Aí ele faz uma comparação. Ele diz assim, serão como Monte Sião. Monte Sião, que é o Monte Sião? Não é um monte qualquer, que é o Monte Sião. É o monte sólido, que é o Monte Sião, o monte seguro, que é o Monte Sião, o monte que transmite paz, que transmite segurança, que transmite socorro, que transmite muita coisa boa. Não é à toa que o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias, pelo que não temeremos. Mas olha que o salmista ele faz uma comparação da vida do crente, da vida daqueles que confiam no Senhor, com o Monte Sião. O Monte Sião está intacto, o Monte Sião está seguro, o Monte Sião está firme. Aí ele diz que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalar. O que é que esse não se abalar? Que não perde o controle. O que é que não se abalar? Que não perde a confiança. O que é que não se abalar? Que não perde a certeza, a convicção. Observe que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que ele diz? Ele diz, não temerei mal algum. Pastor, o salmista era um super-homem? Não. Salmista era um super-crente? Também não. Quem era o salmista? Um homem de Deus. Mas por que ele diz que não temeria mal algum? Porque ele diz, porque tu estás comigo. Como quem diz, eu não estou só. Venha o que vier, passa o que passar, mas o Senhor está comigo. A minha embarcação tem segurança. O Senhor está comigo, a minha embarcação está verdadeiramente no porto seguro. O Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Aí ele diz mais, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, ou duas coisas magníficas, bondade e misericórdia do Senhor, me seguirão. Não sou eu que vou à procura por seguir, não, elas me seguirão. Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, represando aqui o versículo, os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. Eu gosto sempre de dizer para a Igreja Assembleia de Deus em Santa Luzia, que quando eu partir vai ficar a lembrança. Esse aqui era o versículo do pastor Josimar. Qual é? Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe.
Talvez você que nos assiste neste exato momento está passando por tanta dificuldade, tantas lutas, tantos problemas. Talvez você está dizendo que veio um vento contrário à tua casa, à tua família, roubou a paz, a tranquilidade, o conforto, o salário, a saúde. Talvez você está dizendo, já não sabe mais o que fazer. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Qual é, pastor, esta palavra? Deus é Senhor. Deus é Deus, que sabe de tudo, que pode tudo e que te conhece. E que sabe do teu estado, da tua situação. E Ele está sempre pronto para te socorrer, para te ajudar, para te dar vitória. Saiba que o Senhor é Deus de amor. E o amor do Senhor Deus é incondicional. Só é condicional para aqueles que não atentam para o amor dele. Mas para quem atenta para o amor de Deus, é incondicional. Você pode estar onde estiver, passando o que estiver passando, mas saiba que a boa mão do Senhor da glória é sobre você, é sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu ganha-pão, o teu comércio, o teu emprego, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, após essa palavra tão edificante que renova a nossa alma e traz a esperança que Deus nos proporciona, eu quero relembrar a nossa agenda cultural. Amanhã, como bem disse o nosso pastor, teremos EBD. E assim como ele, eu sempre repito a vocês, ela é a maior e a melhor escola que você pode frequentar. E interessante é que nós estamos liberados para que todos os alunos da EBD participem com os cuidados, né? Máscara e álcool em gel, nós temos tudo isso aí. Mas todos agora podem participar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, estamos todos convocados a retornar à EBD, pela graça de Deus. E no culto à noite, nesse domingo, como bem disse, vamos relembrar, será os cultos em todas as congregações, a Assembleia de Deus em Santa Luzia, estarão fazendo os cultos em homenagem aos 65 anos, por essa graça que Deus nos deu de estarmos aqui nesta cidade. E na segunda-feira, a Assembleia Geral também será ali no Templo Central, em frente ao terminal rodoviário. Você é nosso convidado, todo especial, para estar ali, cultuando a Deus juntamente conosco, com os irmãos, e vir também render graças ao Senhor por mais esses 65 anos de bênçãos. E durante a semana, temos na quinta-feira o Círculo de Oração, que também onde você encontrar uma Assembleia de Deus, nas quintas-feiras estará ocorrendo o Círculo de Oração, onde tem mulheres que Deus tem levantado para orar pela sua vida e lhe ajudar na caminhada espiritual. E no sábado, o seu encontro é aqui, marcado comigo, a partir das 9 horas da manhã. Eu te convido a estar sempre aqui juntinho. Quero te agradecer de agora de poder estar na sua casa e poder passar esta manhã com você, trazendo sobre a palavra de Deus, louvores que vão edificar a sua vida. E para mim é um prazer poder estar juntinho de você. E agora, não menos importante, nós faremos o parabéns, né? Porque aniversário sem bolo não é aniversário. E aí eu vou convidar os pastores, para que a gente possa fazer esses parabéns. Muito bem. Aqui está o bolo alusivo ao aniversário da Assembleia de Deus, da IEA Desli. Eu quero parabenizar a irmã Lohana por esse momento de grandeza e também a irmã Gardênia, que confeccionou este bolo e deve estar muito bom. E eu vou ter que comer um pedacinho dele, que é para... Mas eu quero convidar você para nós cantarmos os parabéns para a Assembleia de Deus desta cidade. Parabéns para você nesta data querida, muita felicidade, muitos anos
de vida. Hoje é dia de festa para alegrar nossa alma. Assembleia de Deus completa mais um ano com uma salva de palmas. Parabéns, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Parabéns, irmãos. E assim, nós ficamos por aqui e até o próximo sábado. Um grande abraço e a paz do Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Nabucodonosor, a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos no pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorar a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. Lá estavam os três, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés, um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para a banda tocar. Cada minuto que passa, deles aumenta a fé. Aleluia. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já vinha ali, alguém fora entregar. O Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Não obedece. Mesmo sendo ameaçados de fornalha, eles ficam lá com um brilho diferente até no olhar. E de pé na multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os à minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora,
quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus vos poderá livrar das minhas mãos? Responder-te, ó Rei, o Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó Rei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. E foram jogados na folha quente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os 3 jovens livrar. E eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé, de pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo perseguindo e a igreja de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé, de pé, de pé. A igreja vai permanecer de Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode glorificar a Deus. Enquanto você dá glória, Ele vai curando. Bom Ivonaldo, mais uma vez. Ele vai operando. Ele vai batizando aí onde você está. Você que veio doente,